Viviane, como é que estão? Como é que tá a família? Bem-vindos. Alfa Doces, Deus abençoe. Gente, vamos aproveitando aí o pessoal que tá chegando aí. Meca, bem-vindo. Vou pedir para vocês aí, para vocês me ajudarem, pegar o aviãozinho aí e mandar para o máximo de amigos possível, para a gente alcançar o pessoal hoje com esse conteúdo que a gente vai começar hoje. Eu garanto para você que vai ser muito conteúdo, vai abrir a sua mente em muitas questões. Pode se preparar, tenho certeza disso. Patrícia, o grande Júnior, Jamerson Roberto, M, Deus abençoe, o pessoal tá chegando aí, vamos compartilhando aí, gente, que a gente já vai começar já. Nas mãos do meu Jesus. Rubiana, Edilson, Manuel, como é que tá? Programa Conexão Cristã, tava assistindo agora há pouco, Regiane, um abraço. Patrícia, Jéssica Trindade, um abraço. Dani, como é que tá o pessoal aí no sul? Pastora Luciana, Pastor Aldeil. Programa Conexão Cristã tá bombando. Emanuel Santos e aqui Arapiraca, Deus abençoe. Como é que estão aí, gente? Tá todo mundo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Carlos Fonseca, como é que tá meu coutinho aí de Balneário Camboriú? Como é que tá aí? Como é que vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal, gente? Como é que tá o áudio? Fala pra mim aí se tá legal. Ariana Brandão, como é que tá? Como é que tá a família? Nana Régia, bem-vindos. Como é que tá o áudio aí, gente, pra vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Como é que tá? Me fala, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá a conexão aí? Fala pra mim. Viviane tá dizendo que tá. Vamos lá. Quem mais? Patrícia. Ô, Patrícia, saudade de vocês também. Deus abençoe. Tá tudo certinho, então? Então, pera aí, só mais um minutinho que nós vamos começar a nossa maratona, a nossa série de lives. Eu vou começar hoje uma série de lives falando sobre duas inteligências: inteligência emocional e inteligência espiritual. E eu vou pedir para vocês que vocês me ajudem, gente, nesse conteúdo. Vocês vão me ajudar da primeira forma que vocês vão me ajudar aqui. Eu quero que vocês... Vilma, um abraço, uma Vilma. Eu quero que você pegue aqui o aviãozinho aqui, ó, bem aqui o aviãozinho, e manda pelo menos para 5 amigos. O conteúdo, hoje a gente vai começar esse conteúdo, é um conteúdo que eu digo para você, vai abrir a sua mente, o seu entendimento em relação a muitas coisas. Hoje a gente vai falar, vai montar, Moraes, Deus abençoe. Nós vamos montar toda a estrutura, as colunas do que nós vamos conversar até domingo. Então, de hoje até domingo, às 9h37 da noite, nós vamos estar aqui pelo canal do Instagram, batendo um papo, aprendendo, se aprofundando nessas duas inteligências. Deixa eu te falar, é fundamental esse conhecimento, O ser humano, nós já vamos começar aí, já estão comentando para mim que tá tudo ok, o áudio tá legal. Pastora Dayana, um abraço, Deus abençoe. A Rafaele também está chegando aqui, bem-vindos. Gente, começar aqui a nossa live, o nosso conteúdo. Fátima Machado, Nildo Motivação. Nildão, como é que tá? Tudo bem? Bem-vindo, gente. Vem lá, vem cá. Nós vamos começar, e para nós começarmos eu quero ter um papo com você, para a gente poder conceituar todo esse conteúdo para você entender. Pega papel e caneta, para a gente escrever aí, vão ter vários insights nesse conteúdo. Talvez durante essa semana eu vou falar algumas coisas para você, muita coisa eu vou passar para você as informações científicas, os dados da neurociência, pesquisas científicas, livros, vou te dizer muita coisa e é importante você pegar papel e caneta para você anotar muita coisa. Eu vou te dar algumas conceituações, fontes de onde você vai se aprofundar nessas informações, mas eu quero que você entenda uma coisa, eu quero que você entenda de que princípio nós vamos partir todo esse conteúdo. Eu quero falar com você uma coisa que eu tenho entendido e eu tenho me dedicado bastante a influenciar pessoas e abrir a mentalidade, o entendimento das pessoas em relação a isso, é que o ser humano, ele é trino, é 3 em 1. Ele é um espírito, é a sua parte eterna, ele possui uma alma
e habita em um corpo. E é em cima desse tripé, da harmonia desse tripé, que o ser humano cresce e vive uma vida em plenitude. É interessante, e eu sou cristão, sou pastor e não nego isso para ninguém, é interessante que Jesus nos evangelhos disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso aí está escrito em João 10:10. Ele diz: eu quero que vocês tenham, o meu desejo é que vocês tenham uma vida extraordinária. Lá em João, também na carta de João, ele diz: amados, desejo que vocês vão bem em todas as áreas da sua vida e que vocês tenham saúde, assim como é próspera a sua alma. Ou seja, quando há essa harmonia na sua vida, o desejo dele é que você seja pleno em todas as áreas da sua vida. Eu posso ser pleno materialmente sem ser pleno emocionalmente, eu posso ser bem-sucedido financeiramente sem ser emocionalmente, mas pleno, transbordante naquilo que é o que Deus verdadeiramente tem para mim. Ser transbordante só é possível se eu consigo alinhar esse tripé: corpo, alma e espírito. E eu quero falar um pouco, só para você entender o quanto é importante essa harmonia, que eu vou falar de vários princípios e você vai perceber que esses princípios, a maior parte desses princípios é baseado em cima de 3 pilares. E para a gente conversar, eu quero primeiro conceituar para você inteligência emocional e inteligência espiritual. Aí você que está acompanhando a live, talvez você entrou aí agora e diz: poxa, Leonardo, que isso? Lá vem você falar de religião. Gente, eu não vejo problema nenhum em religião, mesmo porque a palavra religião é ligação com o divino, ligar-se a Deus. A Bíblia fala da verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, existem fatores importantíssimos e que fazem toda a diferença na vida daqueles que vivem a religião, não na questão da instituição religiosa, mas nos princípios que a gente fala, princípios de fé. São fundamentais, mas o que eu quero falar transcende isso. Eu quero falar com você sobre espiritualidade. Bem-vindos aí o pessoal que está chegando. Nós estamos aqui montando uma estrutura através da introdução para a gente desenvolver todo o conteúdo. Mas deixa eu falar com você. O homem, do mesmo jeito que ele é espírito, alma e corpo, ele também tem competências de inteligência. Existem várias pesquisas sobre inteligências múltiplas, mas eu quero me direcionar, me basear, sabe? Focar nas inteligências cognitiva, que é a racional, nas inteligências ou na inteligência emocional e na inteligência espiritual. A primeira delas, a mais antiga, claro que todas são antigas na questão de existência, de permear nas estruturas do ser humano, mas como conceito de estudo, por exemplo, da psicologia, primeiro se pesquisou, se aprofundou o coeficiente intelectual, que é o famoso QI. Quem aqui, responde aqui para mim, quem aqui já fez um teste de QI? Quem aqui já fez? Eu já fiz vários testes de QI. Contratação em empregos, já fiz na escola, já fiz em alguns cursos. Quem aqui? Fala comigo aqui. Silvana Nobre, bem-vindo. Bal Silva, bem-vindo. Anselmo Melo. Galega, bem-vinda. Deus abençoe. Quem aqui, gente? Quem comenta para mim? Fala comigo aqui nos comentários. Quem aqui já fez teste de QI? Alguém já fez? Posta aqui comigo aqui nos comentários. Felipe, bem-vindo. Quem já fez teste de QI? Fala aqui comigo. Fala para mim. O que é o teste de QI? É aquele teste que analisa suas competências racionais. Olha aí. O Meca está dizendo que já fez. Eu acredito que essa mãozinha aí. Quem mais já fez? Aquele teste. O seu QI é tanto. Você tem um QI elevado. Que é aquela análise racional das suas competências racionais, da sua habilidade. Maria Madalena fez também. Em relação às pessoas mais ou menos do seu perfil de idade, enfim. Então, dentro daquilo tem as pessoas com inteligência cognitiva, o QI, né, mais alto e o mais baixo. E antigamente várias empresas, inclusive, contratavam, na parte de contratação, faziam esses tipos de teste, porque se acreditava que esse tipo de teste era
era um pilar fundamental para definir se aquele profissional seria bem-sucedido na empresa ou não. Só que com o passar do tempo, vamos dizer, dos anos 90 para cá, começou a se perceber que essas competências intelectuais, raciocínio lógico, sabe? Essas capacidades, as capacidades racionais, me falhou a palavra em inglês agora, mas essas competências se percebeu que elas são importantes, fazem parte, devem estar inclusas também. Porém, elas eram limitadas, elas não eram suficientes. E aí, com o advento da inteligência emocional, que o grande pai... Olha aqui, Felipe está dizendo, fiz esse teste na empresa. A maioria de nós, eu acredito, que já fizeram esse teste. Então, se percebeu que a inteligência, o QI, a inteligência cognitiva, essa inteligência racional, ela era limitada, ela não era suficiente ou não era garantia de que, apesar de o profissional ser competente, ter competências intelectuais fantásticas, aquilo era insuficiente como garantia de resultados positivos ou extraordinários para a empresa. Então, nos anos 90 foi se pesquisando e se chegando à consciência, ao entendimento de que existe uma inteligência chamada inteligência emocional. O grande pai, claro que vários pesquisadores, vários neurocientistas, psicólogos desenvolveram artigos, materiais, livros a respeito, mas o mais famoso, e se chama até o pai da inteligência emocional, foi o Daniel Goleman. E o que Daniel Goleman diz que é, ou como Daniel Goleman conceitua, Leonardo, o que é inteligência emocional? Olha só o que ele diz no seu livro Inteligência Emocional. Inteligência emocional é a capacidade, preste atenção, de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros. Então, primeiro, identificar, preste atenção. Josefa, bem-vinda. Pastor Luiz, bem-vindo. A capacidade de identificar ou de reconhecer os nossos próprios sentimentos ou emoções e as dos outros. A capacidade de nos motivarmos e de gerir boas emoções dentro de nós e nos outros. Então seria a capacidade de reconhecer, a capacidade de se motivar e a capacidade de gerenciar, tendo consciência dessas emoções, gerenciar as nossas emoções e as emoções das outras pessoas. Então, olha que conceito fantástico o Daniel Goleman diz sobre inteligência emocional. Ele fala que é a capacidade também de você lidar com pressões. Então, os patrões começaram a observar e dizer, não, gente, não vale a pena apenas termos noção do cognitivo do profissional. É necessário também percebermos as suas competências emocionais. Por quê? Veja só, gente, anote isso aí, entenda isso para você ver o quanto é importante. Hoje eu estou só introduzindo, é só uma introdução, presta atenção, estamos conceituando, montando tudo que a gente vai tratar nos próximos dias aqui, mas veja só, anote isso aí, guarda isso aí, 80%, obrigado pastor Luiz, Deus os abençoe, a Dixara, eu acho que é assim, né? Bem-vinda, pastora Joyce também está aqui com a gente, veja só, Lu, Deus abençoe, bem-vinda, Giovânia Santos também, veja só, olha só, 80% dos seus resultados, 80% dos seus resultados, em todas as áreas da sua vida, eles dependem da sua inteligência emocional. E só 20%, são pesquisas, 20% dependem do seu QI ou da sua inteligência racional, o seu cognitivo. Então eles perceberam, então quer dizer que não é garantia, essa capacidade intelectual não é garantia de se progredir, no caso de se manter e de se progredir como profissional em uma empresa? Não. Então o que se precisa? Inteligência emocional, a capacidade de lidar com pressões, a capacidade de gerir e se colocar de forma assertiva nas adversidades, a capacidade de trabalhar em grupos. Quem aqui conheceu alguém, tomara que você não tenha sido essa pessoa, mas alguém que, apesar de ser um profissional extraordinário, tem um currículo invejável, não consegue se manter em emprego nenhum? Às vezes, por essa incapacidade de trabalhar em grupo,
Às vezes a incapacidade de se comportar ou de se posicionar em momentos de oscilação, em crises, em conflitos. Então, a incompetência emocional tem sido um dos grandes fatores pelos quais muitos profissionais têm perdido o emprego hoje. Você sabia disso? Você sabia disso? Muitas pessoas que têm perdido o emprego hoje é justamente resultado da sua incompetência ou sua incapacidade ou a falta de inteligência. Se não tem inteligência emocional, será que existe a expressão burrice emocional? Então é justamente essa incapacidade de gerir as emoções, de entender as emoções, de se motivar, é que tem feito muitos profissionais. Maciel, bem-vindo. Maria, bem-vinda. Nem Formiga, bem-vinda. Elisângela, bem-vinda. Pastor Djalma, bem-vindos. Prazer ter vocês aqui comigo. Estamos só começando. Quero que você aproveite que está chegando agora, já vai mandando aí pelo menos para os 5 amigos o aviãozinho para a gente seguir no nosso conteúdo. Então, inteligência emocional é isso. Tá, Leonardo? Inteligência racional ou cognitiva você falou. Inteligência emocional você falou. E o que seria então essa inteligência espiritual? Deixa eu conceituar para você aqui o que é inteligência espiritual. E em cima desses pilares nós vamos seguir as próximos dias até domingo. Presta atenção. Inteligência emocional, capacidade de reconhecer e de gerenciar as emoções, as minhas e das outras pessoas. A inteligência espiritual é a capacidade de entender que a minha vida tem um sentido, um propósito, é um senso de propósito, é que existe um entendimento, um discernimento, que existe um plano maior para a minha vida. Essa capacidade de se conectar. Deixa eu falar de uma forma bem simples, mas essa capacidade que eu tenho de me conectar com Deus, é interessante que existem pesquisas, inclusive foram feitas algumas pesquisas em Harvard sobre, por exemplo, o poder da oração. Existem partes do cérebro, cientistas dizem que a oração conecta o sistema límbico, na verdade o mesolímbico, e produzem substâncias no cérebro que geram a sensação de pertencimento. Você sabia disso? Então, a prática da oração, por exemplo, isso aqui é só uma introdução. Ô, pastor Adelírio, bem-vindo aqui, meu amigo Nogueira. Então, vê só. Cientistas descobriram que a oração, como o cérebro se comporta na oração, para as pessoas que praticam oração, você diz, mas é a oração, aquela oração repetitiva? Não, é a oração, eu não vou dizer que essa não seja sincera. Nem vou dizer que essa não seja autêntica. Está me faltando a palavra para que você me entenda. Mas seria aquela oração que você faz com as suas palavras. Que são sentimentos seus. Por exemplo, nós fazemos a oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma oração prática. Eu faço essa oração. Ela é uma oração que eu sei ela memorizada. Ela está aqui dentro. Mas os cientistas estão falando daquela oração que você abre o seu coração e desabafa com Deus, ou conta para Deus, ou fala o que você está sentindo aqui com as suas palavras. Enquanto você está praticando a oração, o seu cérebro, o sistema mesolímbico, começa a produzir substâncias que te dão uma sensação de pertencimento. Fortalece os seus valores, aumenta a sua autoestima. São coisas extraordinárias que acontecem com uma pessoa que desenvolve inteligência espiritual. Por exemplo, elas são pessoas que têm mais capacidade de perdoar, elas conseguem lidar com o perdão muito mais fácil. Isso aí está na revista, numa das revistas muito famosa chamada Fortune. Não sei se você já viu essa revista, mas ela fez várias matérias a respeito dessa capacidade de perdoar, a capacidade. A pessoa que desenvolve inteligência espiritual, ela é mais sensível, ela entende a sua vida como uma vida que tem um significado, ela tem um senso de propósito muito mais forte, ela é criativa. Aqui, ó, o Mega está dizendo sinceridade na oração, é isso mesmo, o Emanuel está dizendo também, é bom saber. Então, em cima desses princípios, eu quero seguir a partir de hoje, até domingo, nós vamos estar imergindo nesse conteúdo. Mas deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês aqui, rapidinho, só para você entender aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar essa câmera aqui. Vê só o que eu desenhei aqui. Então, para que o ser humano realmente possa experimentar essa vida de plenitude, ele precisa entender
essas três inteligências, tem entendimento dessas três inteligências e precisa também, bem-vinda Magna também, Deus abençoe, ele precisa entender dessas três inteligências e ele precisa harmonizar essas três inteligências. Nós começamos aqui falando sobre o QI, a primeira inteligência que eu falei aqui, que é a capacidade, a força cognitiva, né? O potencial cognitivo do ser humano, é a sua inteligência racional, é a sua capacidade de raciocínio lógico, é a sua percepção das coisas. Aí, depois nós falamos, e é o que tem se estudado, está muito na moda hoje, na moda, não porque é uma modinha, mas porque tem que se percebido que isso desenvolve o potencial do ser humano, aumenta as potencialidades do ser humano de uma forma extraordinária, é o que é. Por que é? Coeficiente emocional, é o que nós chamamos de inteligência emocional. E o terceiro, que é fundamental também, apesar de que muitas pessoas às vezes, por associarem espiritualidade à religião, Daniel, um abraço, meu amigo, prazer ter você aqui. Então, pela dificuldade que muitas pessoas têm de associar espiritualidade com religião ou religião com espiritualidade, as pessoas têm um pouco de resistência. Quando eu estou falando com isso, claro que entra os princípios da fé, a prática de princípios saudáveis religiosos, claro que entra. Eu não vejo problema nenhum com isso. Mas se você tem algum problema nesse sentido, primeiro, abre um pouco o teu coraçãozinho, dá liberdade para que o conteúdo que eu estou ministrando para você, segura um pouco. Dá-se o direito da dúvida, até das suas maiores certezas. Então o terceiro seria o coeficiente espiritual. Espiritual é o S porque é em inglês. Então é o coeficiente espiritual. Quando nós conseguimos alinhar esses três coeficientes ou essas três inteligências, quando elas estão alinhadas, olha só o que acontece. Está vendo aqui no final? Eu fiz aqui no centro um P. Esse P é de quê, Leonardo? Plenitude. Vida extraordinária. Gente, eu conheço, você deve conhecer tantas pessoas que estão frustradíssimas e elas têm um QI extraordinário. Os caras têm currículo invejável, mas ele não vive uma vida em plenitude, de satisfação, uma vida extraordinária, uma vida de realização, não vive. Como também quantas pessoas você conhece que são emocionalmente extraordinárias, mas às vezes lhes falta o QI. Ou às vezes você conhece pessoas que até têm inteligência emocional, elas têm um ótimo QI também, as suas competências intelectuais, cognitivas, racionais, são muito fortes, mas às vezes falta nela esse sentido, esse entendimento de que a vida transcende as limitações da matéria. Gente, isso, mas você está falando... Gente, isso é comprovado cientificamente. Eu vou basear o nosso conteúdo até domingo em vários materiais, mas um dos materiais que mais impactou-me nesses dias, falando a respeito do que as neurociências falam a respeito da espiritualidade, é um material da Dana Zohar. Ela foi formada em Harvard, é pós-graduada, é psicóloga, neurocientista, escritora famosíssima. E hoje ela é professora em Oxford. Ela é escritora top. E esse material que ela escreveu sobre inteligência espiritual é muito profundo e abre a mentalidade da gente. Gente, coisas que eu, de forma empírica, já havia percebido que realmente existiam. Mas que quando você vai perceber o quanto atualmente, antigamente se dizia assim, ó, ciência e religião não se misturam. Mas o que eu tenho observado é que de uma forma acelerada nos últimos anos, amigo Ezequias, que prazer ter você aqui. Gente, podem comentar aqui qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para comentar aqui. Mas o que eu tenho percebido? Que as neurociências têm cada dia mais se aproximado da espiritualidade e da fé. Então, são esses três pilares, essas três colunas que fazem com que, em harmonia, o ser humano consiga viver de uma forma plena. Será que tá dando para vocês me entenderem até aí? Tá dando para me entender até aí, gente? Tá legal o conteúdo? Vocês estão entendendo bem? Tá bem legal? Fala para mim aqui, me ajuda aí, comenta comigo aqui se você tá conseguindo entender o meu conteúdo aqui. A nossa introdução, nós estamos montando aqui todos os pilares do que a gente vai tratar nos próximos dias. Mariana Lemos, e aí, tá legal? Vocês estão entendendo?
Tá dando para entender bem os princípios, os fundamentos da inteligência emocional e espiritual? Tá ficando claro? Fala para mim aí, Mariana, Ezequias, Edivânia, estão ficando claro? Anota isso aí, anote outra coisa. Se tiver dúvida, também anota aí num papel, numa caneta, para que a gente possa tirar aqui. Deixa eu falar outra coisa com vocês, gente. Tem duas coisas aqui que eu quero falar para vocês. No final dessa maratona de lives, eu vou estar lançando o meu primeiro e-book sobre inteligência emocional e espiritual. E eu quero dar ele para você. Obrigado, gente. Muito bem o feedback aí do sim. Eu quero dar para vocês gratuitamente esse conteúdo, esse e-book. Como é que vai funcionar, Leonardo, para que eu tenha esse e-book? O que eu vou pedir para você? Você vai, quando terminar essa live, ou a qualquer momento, você pode fazer isso até agora. Você vai tirar um print dessa tela minha, bem bonito, mas eu prefiro que seja na hora que eu falar, porque eu vou tirar um sorriso bonitão. Você vai printar essa tela, e aí o que você vai fazer para mim? Você vai compartilhar nos meus stories aqui. Você vai compartilhar nos meus stories e vai me marcar. Me marca, escreve uma frase que você achou interessante aqui do nosso conteúdo. Você vai escrever uma frase e me marca e compartilha. Por que, Leonardo? Porque você vai alcançar outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. A live vai ficar disponível. Essa eu não sei se eu vou deixar todas. Bem-vinda a Mila, Deus, bem-vinda. Angélica também. Edivânia está dizendo ótima explicação. Pois é, então essa live eu vou deixar ela disponível pelas próximas 24 horas. As outras eu não sei. Mas eu quero que você marque pessoas. Poste, quando você postar nos seus stories, o que vai acontecer? Outros amigos seus vão ver. E se você está sendo assim abençoado, sua mente está ficando clara em relação a esse conteúdo, você vai ajudar várias outras pessoas. Gente, e só vive uma vida extraordinária quem transborda, ou seja, quem recebe, mas também tem prazer em compartilhar com as outras pessoas aquilo que está lhe fazendo crescer. Aí você diz, tudo bem, Leonardo, você falou aí sobre inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência espiritual. Agora, entendendo esses conceitos do que são, uma outra coisa interessante que eu até falei na minha live introdutória sobre isso, que existem vários livros e tem um outro livro também, Em Busca de Sentido, agora me esqueci o nome do autor, meu Deus. Durante a semana eu te passo esse livro, eu falei na última live, eu falei dele. E ele, nesse livro, ele fez uma observação, ele foi para os campos de concentração de Auschwitz, e ele percebeu uma coisa, que as pessoas que saíram de lá, conseguiram vencer o Holocausto, não foram os mais fortes, os mais inteligentes, os mais capazes, os que tinham mais certificação, os mais altos, os mais saudáveis, não, mas eram aquelas pessoas que tinham esse QS elevado, ou seja, tinham uma noção clara de que a sua vida tinha um propósito, uma percepção de que a vida deles não se limitava a essa matéria, mas que existia algo transcendente e um propósito divino para as suas vidas. Ele baseia esse livro simplesmente nesses princípios, e é fantástico esse livro, eu recomendo você a ler. É um livro extraordinário, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Lembrei o nome do autor, Viktor Frankl. Prima Ivânia, bem-vinda aqui. Então, quando terminar essa live, printa, exatamente, Daniel, Viktor Frankl, e printa essa live aqui, me marca nos posts, eu faço questão, eu quero entregar para você esse meu primeiro e-book sobre inteligência emocional e inteligência espiritual. Mas então vamos lá. Então, entendendo o que significa inteligência emocional, entendendo, Leonardo, o que significa inteligência emocional, quais são os passos, o passo a passo, para que eu possa desenvolver essa inteligência? Porque vê só, gente. Conceituar e entender o que é inteligência emocional, principalmente se é emocional, se está preso às emoções, conceituar é fácil. O difícil é experimentar inteligência emocional. É interessante que em muitos atendimentos que eu dou, não só como pastor, mas também como coach, atendimento, pessoas que eu atendo em grupo e de forma individual, eu percebo uma coisa. Quantas pessoas, às vezes, nessa imersão de inteligência emocional, e coisas que eu vou falar aqui, como, por exemplo, autoconhecimento, de repente, do nada, vira uma chave e a pessoa lembra de algo que aconteceu na infância que ela não lembrava. É como se estivesse ali, como diz a psicologia e a psicanálise, no inconsciente, no subconsciente, aquilo ali estava guardado a 7 chaves.
E por que então, Leonardo, quando a pessoa está fazendo uma imersão, talvez alguém aqui, se você já teve uma experiência como essa em alguma imersão de inteligência emocional, em algum curso, ou até em alguma leitura que você fez, ou num atendimento como coach, ou no momento que você teve um atendimento pastoral, quantas pessoas que de repente vem aquele insight e você lembra, eu me lembro de uma ferramenta que eu participei, que eu me lembrei de momentos da minha infância, eu me vi entre os brinquedos, senti o cheiro do ambiente, coisas que estavam ali guardadas a 7 chaves e emergiram nessa imersão de inteligência emocional. Mas por quê? Porque o nosso cérebro ele tem um viés para bloquear alguns chamam fraturas emocionais, bloqueios emocionais, feridas emocionais. O tema é muito complexo nesse sentido, mas, vamos dizer, aqueles problemas emocionais que tornam a pessoa emocionalmente travada. Pois é, Maria, fiz o método CIS nesse ano, forte impacto emocional, perfeito, perfeito, método CIS, a minha jornada como coach e assim, essa imersão em inteligência emocional partiu, o primeiro passo foi participar do método CIS que eu fiz em 2018 em Curitiba. Foi fantástico. Parabéns aí pela sua experiência também. Então, o que acontece? O cérebro bloqueia porque ele diz assim, você não tem condições de lidar com essa situação. E aí, por não ter condições de lidar com essa situação, ele guarda aquilo. E aquela situação, aquele trauma emocional, aquele impacto emocional negativo que você sofreu na infância, ou aquele impacto, aquela ferida que foi sendo provocada dia a dia, às vezes por uma palavra, às vezes pelo abandono, pela indiferença ou por abusos, sejam abusos físicos, agressões físicas, abusos emocionais, abusos sexuais, aquilo ali vai ficando, a chave fecha. Só que o emocional fica dando sinais, fica como... Sabe quando você está com uma inflamação em alguma parte do seu corpo e eu não sei se aqui em Alagoas chama latejando. Até na psicanálise se chama o latente. Mas fica latejando assim ele fica dando sinais que tem alguma coisa que não está certa. Os resultados dessa pessoa em alguns aspectos são negativos, por mais que ela se esforce. E aí ela tem um entendimento, não, inteligência emocional é isso, as pessoas que têm inteligência emocional desenvolvem isso, as pessoas que têm inteligência espiritual são assim, são assado. Por exemplo, tem várias características, as pessoas que desenvolvem a inteligência espiritual, elas têm várias características fantásticas. Por exemplo, elas se sentem pertencentes, elas se movem por valores, elas são idealistas, ela tem capacidade de encarar e ressignificar as adversidades. Elas enxergam pontos positivos na adversidade, elas celebram as diferenças, elas têm autonomia, elas têm compaixão, elas são empáticas, desenvolvem empatia. Então, é muito... Não, claro que não é fácil, mas é muito simples conceituar as características de quem tem inteligência emocional, de quem tem inteligência espiritual. Agora a questão conceituar é simples. A questão como, Leonardo, desenvolver essas competências em mim? Como desenvolver essas competências em mim? E é disso que eu quero tratar, por isso eu peço para você, gente, 1 hora de live todos os dias até domingo. Hoje eu estou só introduzindo, inclusive se, enquanto eu estiver falando alguma coisa, mexeu com você e você ficou na dúvida, de repente virou uma chave, você pode chegar para mim nos meus comentários aí, em particular, Leonardo, eu ouvi isso fez muito sentido para mim e tal, eu estou aqui disposto, eu quero entregar para você, ter uma entrega esses próximos dias de muito conteúdo e servir você. Eu estou aqui para servir você, para contribuir com o teu crescimento. A Mira está dizendo aqui, latejando mesmo, é isso mesmo. Pois é, então fica dando aqueles sinais. E aí o que acontece? Quando você começa nessa imersão de inteligência emocional, quando você começa a compreender algumas coisas, quando você começa a participar, por exemplo, de alguns processos, algumas ferramentas, eu tenho um link, na minha bio tem um link que te direciona a um grupo do WhatsApp. Eu quero até sugerir a você, quando terminar essa live, se você não está naquele grupo, entra, que essa semana de lives nós vamos lançar lá algumas ferramentas e alguns conteúdos que eu só vou lançar lá.
Então, se você está aqui, o pessoal está comigo aqui, tem 17 pessoas aqui comigo agora, 18 pessoas comigo aqui agora. Aproveita aí também, já vai mandando aí um aviãozinho aí para convidar mais amigos. Se a gente está só começando aqui esse conteúdo, também se está sendo legal, pega um coraçãozinho, gente, aperta bastante. Por que, Leonardo? Porque o Instagram reconhece e diz, essa live está fazendo sentido, ela é importante, ela é relevante, que as pessoas estão gostando. Então ela mostra a live que está rolando para outras pessoas também. Ô Josefa, que prazer ter você aqui, fico muito feliz, ainda mais ouvir isso de você. Mas vê só, então conceituar é fácil, entender é fácil, a questão é colocar em prática. Mas por que então, se eu sei, gente? Às vezes você fala com uma pessoa e ela diz, mas eu sei, Leonardo. Se você sabe, por que você não faz? Porque a gente precisa imergir em inteligência emocional. E eu vou te dizer mais, para viver vida plena mesmo, é imersão em inteligência emocional e também inteligência espiritual. Por isso que eu estou falando para você que o conteúdo que eu vou falar nos próximos dias aqui vai ser um conteúdo que talvez vá destravar a tua mente em relação a muitas coisas que você diz assim, eu nunca imaginei que esse assunto realmente fosse dessa maneira. Então vê só, Leonardo, tudo bem, inteligência emocional a gente precisa, inteligência espiritual a gente precisa, mas qual é o passo a passo desse desenvolvimento emocional, desse crescimento emocional? Qual é o passo a passo? A primeira coisa que eu preciso ter, eu preciso ter clareza emocional e espiritual, começar essa jornada de autoconhecimento com clareza emocional. O que é clareza emocional? Vê só, gente, eu falei aqui a questão de que o cérebro bloqueia. Quando você começa a ter clareza, então é por isso. Então é por isso que eu estou agindo dessa maneira. Então é por isso que eu me comporto assim nos momentos de crise. Então é por isso que eu alimento essas emoções tóxicas. É por isso que eu me sinto inseguro. É por isso que eu reajo de forma agressiva quando me confrontam. É por isso que eu faço assim quando sou desafiado. É por isso que eu me explodo quando as pessoas dizem que não acreditam em mim e me chamam de mentiroso. Então, quando você começa a ter clareza do que está acontecendo, o teu cérebro abre uma chave. Então, começa a emergir coisas que estão lá dentro, que às vezes eram justamente as prisões, os cárceres da tua alma, eles começam a se quebrar. Você começa a ter clareza. Quando a clareza começa a acontecer, o que acontece? Você também começa a sentir-se leve. Olha, a Mila está dizendo aqui, é desse jeito. Então, qual é a primeira base para desenvolver inteligência espiritual e inteligência emocional, Leonardo? Primeiro, clareza emocional e espiritual. Você tem clareza? Gente, deixa eu te perguntar aqui uma coisa aqui. E anota isso. O que é ter clareza, Leonardo? Nesses sentidos emocional e espiritual. Ô Lourdes, bem-vinda. Bem-vinda, Paulinha também. Rose, bem-vinda. O que é clareza emocional e espiritual, Leonardo? Deixa eu perguntar para vocês. Você tem clareza emocional? Você tem clareza espiritual? Como assim? Me diga o que é essa clareza. Deixa eu te falar. Vamos lá para o emocional. O que seria clareza emocional? Seria a minha capacidade de reconhecer as minhas capacidades. Você sabe do que você é capaz? Hoje eu vi um treinamento que eu estava fazendo aqui com a minha esposa. A gente estava fazendo um treinamento e alguém perguntou assim, qual é a diferença de arrogância para autoconfiança? Qual a diferença de arrogância para autoconfiança? Arrogância, quando o termo é jurídico, é você arroga algo, tá aqui a Paulinha que é advogada, arroga algo é quando você chama para si um direito, uma responsabilidade, um poder que não é seu, que você não tem, que não está na sua mão. Então arrogância, prepotência, soberba, e há até um texto na Bíblia que diz assim, a soberba, a prepotência, a arrogância prediz a ruína. Então a pessoa arrogante é aquela que ela não é, mas ela grita para ser reconhecida como. E ela quebra a cara, porque a sua competência não está à altura dos seus projetos. A gente precisa ter equilíbrio, congruência entre o meu nível e
os meus projetos. Eu tenho que estar nessa jornada. Então, a diferença é que o arrogante é justamente esse, mas o autoconfiante é aquele que tem consciência. Consciência de quê, Leonardo? Primeiro, ele tem consciência das suas forças. Em que eu sou forte? Anote isso aí para você. Faça essa tarefa comigo aí para mim. Faça essa tarefa. Anote. Agora não, mas coloque a selecionar e escrever pelo menos 5 forças que eu tenho. 5 características positivas, fortes que eu tenho. Por exemplo, Leonardo aqui. Eu sou bom em falar em público. Eu não tenho dificuldade de falar em público. Em alguns aspectos já tive por fraturas emocionais. Você sabia que grande parte das pessoas, eu falei esses dias também sobre isso numa live, sabia que grande parte das pessoas que têm dificuldade de falar em público, elas têm fraturas emocionais que podem ter sido provocadas, grande parte das vezes, no ambiente escolar na infância. Pode ter acontecido, como pode ter acontecido também dentro de casa, quantas vezes a criança quer se expor, menino fala demais, menino se pergunta tudo, que menino para perguntar. Ou zomba, alguém que zombou de uma dúvida sua. E aí você é aquela pessoa que está na escola, mas você está cheio de dúvidas, mas você não tem coragem de perguntar. Porque existe um bloqueio em você. Algumas pessoas, às vezes, ela tem todo o conteúdo aqui. Quando elas vão falar, travam. Mas eu sinto, travam. Porque a exposição está aqui, Ivânia dizendo aí, eu era assim, parabéns então pelo crescimento, Ivânia. Deus te abençoe mesmo. Então, quando as pessoas elas travam, por quê? Porque tem na sua história uma fratura que precisa ser resolvida. Então, primeiro, eu tenho que ter clareza das minhas forças. Você é forte em quê? Você é bom em quê? Você é bom em quê? Anota no papel, o que eu sou bom? Eu sou bom em exatas, eu sou um cara que eu tenho um raciocínio rápido. Clareza. Eu sou muito bom, eu sei fazer isso. Eu tenho, por exemplo, eu acho muito bonita a pessoa que tem habilidade de tocar bateria. Para que a Cris está dizendo, foi isso mesmo, acontece comigo. Pois é, Cris. Nessa semana, nessa série de lives, eu vou falar muitas coisas, vocês vão dizer, gente do céu, abriu a minha mente, agora virou uma chave. Gente, é libertador. Por isso que eu peço para você, que você compartilhe essa live com outras pessoas. Você pode ser usada por Deus para mudar a vida de uma pessoa com esse conteúdo que a gente está ministrando aqui. A live vai ficar disponível por 24 horas e eu vou pedir para você, no finalzinho eu vou falar novamente aqui o que eu quero que você faça para a gente alcançar o máximo de pessoas para você ganhar o e-book gratuito, viu gente? O e-book Inteligência Emocional e Espiritual. Muito bem-vindo pessoal que está chegando aqui, nós estamos só conceituando aqui, montando toda a estrutura para a gente passar pela porta e se aprofundar nesse conteúdo. Muito bom ter todos vocês aqui. Mas vemos só, então eu preciso conseguir identificar, pois é, isso pode ser trabalhado, sabia gente? Eu estou vendo aqui algumas pessoas aqui. Quem aqui, responde para mim, quem tem dificuldade de falar em público? Na hora que você vai, olha que a Ivânia está dizendo, eu era muito bloqueado, eu sofri muito até chegar aí para um psicólogo. Show, e parabéns pela atitude. Muitas pessoas fogem dessa realidade de dizer, reconhecer que tem essa dificuldade. Quem mais aqui tem dificuldade de falar em público? Porque se eu perceber que tem muitas pessoas aqui que estão com a gente nesse conteúdo, eu vou preparar um material só para a gente trabalhar isso daí também. Então assim, eu tenho que saber quais são as minhas forças. Eu acho bonito o cara que toca bateria, o cara tem uma coordenação motora, ele bate aqui com o pé, com a mão e canta. Eu não tenho isso, se eu bater aqui, tá, eu já não consigo bater com o pé. A Mila está dizendo Vivi está dizendo eu tinha, a pastora Elielza está dizendo eu tinha também. Que alegria, meu... Ai, pastor Eleusa, que bom ter a senhora aqui. Fabius também está dizendo eu. Pois é. Quantas pessoas aqui? Lúcio está dizendo eu falo demais. Coisa boa. Né? Então, quantas vezes a pessoa, até no momento de tensão, você vai planejando, estou numa situação, às vezes uma situação conjugal, no trabalho, você vai falar... Meu Deus do céu, Maicon Barroso, você não sabe o quanto eu te admiro, cara. Te sigo, que bom ter você aqui. Tá? Então, a pessoa, quando ela vai falar, ela está tudo planejado. Quando chega na hora da tensão, fala tudo errado. Poxa vida, eu falei tudo errado. E ela diz, mas por que estava tudo planejado? Porque tem uma trava nisso aí, precisa trabalhar. Mas isso aí nós vamos fazer numa outra live. Outro conteúdo baseado nisso. Então, primeiro, para ter essa clareza emocional e espiritual, o que eu preciso? Gente, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas fraquezas? Você tem noção das suas fraquezas? Em que você não é bom? Você tem noção das suas fraquezas? Estou falando isso aqui
incluindo inteligência emocional, mas também espiritual. Voltando aqui, por exemplo, também para a Bíblia. Você tem noção quais são as áreas da sua vida onde as tentações gritam muito alto dentro de você? Você sabe o seu limite? Por exemplo, a Bíblia fala de um personagem chamado Sansão, que ele ficou flertando com a sua fraqueza. Porque fortalezas expostas a quem não deve podem se tornar fraquezas. Sabe, capacidades, eu falei com uma pessoa comentando comigo, um profissional, e ele contando para mim de uma fragilidade, eu disse, rapaz, mas por que você não compartilha isso com seus amigos de trabalho? Ele disse, aí ele falou para mim, porque Leonardo são cobra, engolindo cobra, se eu falar em vez de me ajudar, eles vão querer me derrubar. Bem, não sei se isso era a percepção dele, ou se isso era uma verdade. Ô, meu amigo Everton, psicólogo, cara, precisamos fazer uma live junto, viu? Então, eu não sei se era a percepção dele ou era a verdade, mas o que aconteceu? Sansão, a força de Sansão estava no cabelo. A fraqueza de Sansão era perder o cabelo. E Sansão brincou, até que contou qual era o seu segredo, e a Dalila foi lá, cortou o cabelo do cara, e o cara terminou desmoralizado. Porque não percebeu e não prestou atenção, valorizou, cuidou das suas fraquezas. Então, quais são as suas... Em que você é ruim? Você tem que reconhecer, gente. A gente não é bom em tudo, não. Ninguém é bom em tudo, não. Por isso que existem as conexões, porque ninguém é bom em tudo, não. Eu, por exemplo, sou pastor. Já pensou? Eu sou pastor, eu tenho que ser gerente, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que receber as pessoas na porta, eu tenho que tudo. Não, cada pessoa é bom numa coisa. Sabe, você é bom em algo, você tem coisas que você é bom e que você ama. Tem coisas que não são pra você, não é porque o outro cara, por exemplo, tá ganhando dinheiro. Porque o fulano tá ganhando dinheiro, é bom pra mim. Não. Você é forte nisso? Não é? Então não é a sua área. Reconhecer as fraquezas. Gente, reconhecer forças e fraquezas é 90% da vitória. Da conquista. Eu não sei se esse livro, se é o livro A Arte da Guerra que fala sobre isso. É 90% dos seus resultados, da sua vitória, está baseado em reconhecer fraquezas e fortalezas. É o que garante você vencer as batalhas. Aí olha só o que Salomão escreve em Provérbios 4:23. De tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida, todas. Então olha só, ele diz, gente, cuida do teu emocional. Leonardo, em relação ao... Como é que eu tenho essa clareza? Eu preciso saber quais são as minhas forças, preciso saber quais são... Gente, eu estou só introduzindo papel e caneta, anota qualquer dúvida, me pergunta. Pastor Eleusa está dizendo, quando eu estou nervosa eu gaguejo muito. Pois é, Eleusa. Isso aí isso acontece bastante com muita gente, muito bom. Parabéns a vocês que estão tendo assim, a coragem de abrir o coração e comentar aqui, isso é muito importante. Obrigado, Miriam, está muito boa, está só começando, eu estou só aqui montando a introdução do conteúdo para a gente entrar em ferramentas e muita coisa boa aqui. Mas olha só, então, o que eu preciso entender? Clareza das minhas forças, clareza das minhas fraquezas, clareza. Você já ouviu falar de autoconhecimento, você se conhecer? A palavra é essa, autoconhecimento. É uma chave para abrir essa porta da clareza. Se conhecer, conhecer fraquezas, fortalezas, mas também, não sei se você já ouviu falar de perfil comportamental. É importante você ter conhecer o seu perfil. Faz toda a diferença, não só em relação ao conhecimento que você tem sobre si, o que é bom, o que é ruim, o que te move, o que mexe com você, o que te motiva, mas também em relação a compreender o outro. Sabia disso? Então, não sei se você já ouviu falar, mas nós temos 4 perfis comportamentais. É o conforme. Quais são, pastora Elisiane? É o conforme, o estável, o influente e o dominante. Você entende perfil? Então, se não entende, gente, eu vou colocar hoje, no link do WhatsApp, aqui na minha bio, você vai entrar na minha bio hoje, você vai sair daqui, agora não, quando você sair da minha live, você vai lá no meu perfil do Instagram, você vai lá, deixa eu mostrar aqui para você vai lá no meu perfil do Instagram, e aí, no meu perfil, você vai ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui para você, tô aprendendo aqui a mexer nessas coisas aqui, mas vem cá, olha aqui, no meu perfil aqui, ó,
Tem aqui um link do Instagram, bem aqui. Eita, que câmera aí, meu gente. Mas olha só. Aqui, ó, bem aqui, tem um link do WhatsApp para você entrar. Você vai entrar nesse link aqui, não é grupo de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, conversar, fotinha, não. É só conteúdo e ferramenta. Então você vai entrar lá, quando terminar essa live aqui, gente, já vai terminar. Faltam 10 minutos para a gente terminar. Você vai entrar e eu vou jogar para você, até a meia-noite eu jogo, vou dar tempo para você dar uma entrada lá. Tem algumas pessoas que já estão lá. Tá aqui, já estou vendo a Mila, já tá, parece que a Vivi já está lá também. Então você vai entrar lá, eu vou jogar uma ferramenta que é para você ter uma noção. Claro que é só uma degustação, você ter uma noção do seu perfil comportamental. Então você sabe se você é dominante, se você é influente, se você é estável, se você é conforme. Outros chamam de temperamentos, né? Que é o fleumático, o sanguíneo, o colérico e o melancólico. Há quem trate dessa maneira. Mas você tem conhecimento de si. Você já ouviu falar, por exemplo, sobre as 5 linguagens do amor? Já ouviu falar? Tem um livro fantástico sobre isso, eu recomendo você ler esse livro. As 5 linguagens do amor fala que tem pessoas que elas se sentem e expressam amor, pelo menos de 5 maneiras diferentes. Cada pessoa tem a sua forma. A Ivânia está dizendo aqui, eu choro, chega até a ficar com raiva de mim, mas estou trabalhando nisso. Pois é algo que precisa ser desenvolvido e o processo começa nessa clareza. Ter clareza do meu emocional, ter clareza do meu espiritual. Começar de entender o ponto de partida, onde eu estou em cada uma dessas áreas. Onde eu estou, só para a gente concluir que o emocional, para mim entrar no espiritual, a gente vai encerrar. Encerrar essa live. Mas vê só, então eu entendo quais são as 5 linguagens de amor. Vou só jogar para vocês aqui. Mas ó, tem pessoas que a linguagem de amor que ela se sente amada é palavras de afirmação, outros é o toque, outro é serviço, atitudes de serviço, outro é presentes e o outro, já falei palavras de validação, falei, pastora Elisiane? Falei, e tempo de qualidade. Então cada pessoa tem uma linguagem, eu achei interessante, tem um treinador, também coach, chamado Márcio Micheli, ele diz um negócio muito interessante. Não simplesmente diga para os seus filhos ou para pessoas que você ama, que você as ama, mas pergunte para a pessoa se ela se sente amada com aquilo que você faz ou quais os momentos que ela se sente amada por você. E aí você vai começar a entender, por exemplo, eu tenho uma linguagem de amor. A minha linguagem de amor é validação, é elogio. Pronto. Quando você entende a linguagem de amor de uma pessoa, é muito fácil você conquistar o coração daquela pessoa. Tem até um livro, a pastora Lisiane, ela ministra um curso chamado Decifre, Influencie Pessoas. Que ele fala muito sobre você compreender essas coisas. Então, por exemplo, o dela é tempo de qualidade, né, Lisiane? Tempo de qualidade. A Anne Laura, minha filha Anne Laura, eu acho que o dela é presentes. Então, cada pessoa tem uma linguagem de amor. Então, já pensou você conseguir entender qual é a linguagem de amor da outra pessoa? Já pensou você entender qual é a sua linguagem de amor? Isso é importante não só para o que os outros fazem com você, mas até para você saber se valorizar nesse sentido de se amar também. Então, existem as 5 linguagens de amor, não sei se você já ouviu falar nisso aí. Então, quando você tem esse entendimento, você percebe que, se conhecendo, você sabe, eu tenho essa predisposição a esse tipo de comportamento, eu reajo mais assim, isso me machuca, isso me anima, isso me motiva, isso me desmotiva. Então, quando eu começo a caminhar trabalhando a clareza, minha clareza emocional, como é que tá? Como é que são as minhas emoções? Como é que elas estão? Onde é que estão as fraturas? Onde é que estão as dores? Onde é que estão as minhas competências emocionais? Como é que está aqui? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso tratar? Se eu não consigo só, se eu preciso procurar ajuda de um profissional. Então, definir claramente em que ponto está o meu emocional, ponto de partida. A gente sempre fala isso, quando você quer seguir uma jornada, a primeira coisa que você liga o GPS pergunta assim para você, onde você quer ir? Você coloca, primeira coisa que ele pede, o seu local de partida, ou o seu estado atual. Então tá aqui, a minha tá dizendo, eu fico nervosa e trêmula. Pois é isso mesmo. Então vê só, clareza emocional, clareza espiritual. Como é que seria essa clareza espiritual, Leonardo? Não é só a questão de praticar uma religião, mas eu me sinto amado por Deus. Eu sinto que o meu relacionamento com Ele há uma conexão.
Eu me sinto perdoado. Quantas pessoas, por exemplo, a gente pergunta como pastor, às vezes, mas, gente, quem aqui tem certeza da sua salvação, por exemplo? Quem tem certeza vai para o céu? Quantas pessoas têm dúvidas? E as dúvidas não dizem respeito a, por exemplo, que ela está vivendo uma vida de práticas contrárias aos princípios que ela acredita, mas simplesmente pelo fato de não se sentir em um relacionamento, em harmonia no seu relacionamento com Deus. Então são coisas que precisam e podem ser trabalhadas. Hoje, você tem clareza espiritual? Em que ponto está a sua espiritualidade hoje? Os seus princípios, o que você pratica, o que você não deixa de praticar. Tem que ser muito verdadeiro em relação ao seu estado atual. Ter essa clareza. Então a primeira chave para se desenvolver inteligência emocional e espiritual é ter clareza. Clareza. Escreve aí, clareza. Entenda bem, eu preciso ter clareza. Gente, eu já vou encerrar essa live, porque senão daqui a pouco já faltam 2 minutos aqui, estou vendo aqui no meu celular, não sei se está certo, mas eu acho que 2 minutos a live vai terminar. Amanhã a gente segue às 21h37. Eu vou estar disponível no meu privado, aqui no meu PV. Você pode fazer qualquer pergunta, compartilhar alguma coisa que você está sentindo em relação a isso. E eu estarei aqui para te ajudar. Se eu não conseguir te acompanhar e te dar assistência total, respondendo todas as tuas dúvidas no privado, mas eu vou tentar desenvolver e equipar todas essas próximas lives, trazendo para você clareza em relação a tudo que você precisa desse conteúdo. Mas deixa eu pedir para você aqui, então, o que você vai fazer quando terminar aqui? Vamos tirar um print, gente. Tira um print da tela aí. Um print da tela. Vou contar até 3, dá um sorriso, você tira um print. 1, 2, 3. Cadê o print? Deixa eu tirar também. E o que eu quero que você faça com esse print aí? O que eu quero que você faça com esse print? Você vai pegar esse print dessa live, você vai postar nos seus stories do Instagram. Vai postar, vai me marcar, e eu quero que você coloque uma frase que fez sentido para você, ou uma palavra que fez sentido para você, clareza de repente, ou uma outra frase que fez sentido para você, sabe, inteligência emocional, espiritual. Eu quero que você escreva uma frase e eu quero que você poste nos seus stories. O que eu vou fazer? Eu vou repostar, vai ser muito bom, e o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar isso aí para entrega, para mandar para você no seu e-mail ou pelo WhatsApp, o livro, o e-book, Inteligência Emocional e Espiritual, que você vai ter gratuitamente para você. Então, terminando essa live, primeira coisa que eu peço para você fazer é isso. A segunda coisa é entrar no meu perfil do Instagram e entrar no link para ir para o grupo do WhatsApp, que eu vou jogar a ferramenta lá para você ter esse conhecimento. Claro, básico. Leonardo, eu quero me aprofundar sobre isso. E a gente marca, eu atendo também, eu sou analista de perfil comportamental, e a gente tem uma análise que tem cerca de 40 páginas de conteúdo. Você olha assim, diz, esse material conhece mais sobre mim do que eu. Então, segunda coisa é entrar nesse grupo. E a terceira, quando eu terminar essa live, eu vou fazer um post aqui no Instagram. Vou postar uma foto, uma imagem, uma foto, lá com a minha foto bonita, e uma frase, que a frase é: a clareza é a chave das inteligências emocional e espiritual. O que eu quero que você entre nesse meu post? Vai estar lá no feed. Quero que você comente e marque pelo menos 3 amigos. Aí o que vai fazer com isso, Leonardo? Vê só, além de você ganhar o livro, claro, mas as pessoas que fizerem isso, todas as noites eu vou fazer um post com uma frase da live. Aí o que você vai fazer? Todas as pessoas que marcarem, tiverem marcando 3 amigos, no final eu vou sortear um livro para você. Ah, mas eu estou morando no outro lado do mundo. Você tem alguém aqui que está fora do Brasil? Eu vou dar um jeito de mandar para você fora do Brasil. Entendeu? Se qualquer estado, a gente vai mandar para você o livro. E durante toda a semana aqui de lives eu vou estar fazendo vários sorteios. Mas hoje o que eu quero de você? Então, primeira coisa, tirar o print, uma frase me marcar. Compartilha nos teus stories do Instagram. Se essa live fez sentido, manda aviãozinho para todo amigo aí. Segundo, entra no meu feed. Lá vai ter uma página, um link. Você entra no grupo do WhatsApp para que eu mande a ferramenta para você e vou estar explicando a ferramenta. E terceiro, eu vou terminar agora a live, vai ter um post, meu último post do Instagram. Eu quero que você comente algo que virou uma chave para você, que deu um entendimento, que tirou uma dúvida, que esclareceu algo, que mexeu com você, que você achou forte. Escreve lá nos comentários, mas o principal, marca 3 amigos nessa postagem. Tá bom, gente? Eu desejo que Deus abençoe você, Tiagão. Valeu por todas as dicas. Hoje eu pedi o Tiago, me dá uma dica. Pensei que ele ia me mandar um áudio. Gente, segue esse cara é extraordinário. Pensei que ele ia me mandar um áudio do WhatsApp ali de 1 minuto. O cara me ligou, uma chamada de vídeo, ficou quase 1 hora comigo me dando uma auditoria. Esse cara é extraordinário, gente. Segue o cara, tá? Então que Deus te abençoe, faz tudo isso aí que eu te pedi. Um beijo no coração, fique com Deus e amanhã a gente volta. Eu peço a você, às
21h37. Gratidão para vocês.